Testemunho CCB. O esposo que sonhou com vírus, a traição que a doença revelou. Capítulo 1. O sonho que abalou a noite. A noite estava quente em Goianésia, interior de Goiás, quando o irmão Josué Alves, 38 anos, membro fiel da Congregação Cristã no Brasil, CCB, há mais de 2 décadas, teve um sonho que o deixou em pânico. Era uma visão tão vívida que ao acordar, seu corpo estava coberto de suor frio, como se tivesse lutado contra algo invisível, mas real. No sonho, ele se via em um quarto escuro, iluminado apenas por uma luz amarelada que vinha de uma janela entreaberta. No centro do cômodo, uma figura feminina, de costas para ele, vestia um vestido branco rasgado, manchas escuras espalhadas pela pele como se algo a corrói por dentro. Quando ela se virou, Josué reconheceu imediatamente. Era Larissa, sua esposa, mas seus olhos estavam vazios, e de sua boca saíam palavras que ele não conseguia entender, como se falasse em uma língua estranha gutural. Você trouxe isso para dentro de casa, uma voz sussurrou em seus ouvidos, mas não era de Larissa. Era uma voz masculina rouca, como se viesse das sombras. Então, o chão começou a se abrir, e do abismo surgiram vermes negros, rastejando em direção aos pés de Larissa. Ela gritou, mas nenhum som saiu. Josué tentou correr até ela, mas suas pernas estavam presas, como se uma força invisível o impedisse. Foi quando notou que seu próprio corpo estava coberto de feridas purulentas, e um cheiro de podridão enchia o ar. Isso é o que você colheu, a voz repetiu, e Josué acordou com um grito abafado. Ao seu lado, Larissa dormia tranquilamente, seu rosto iluminado pela luz da lua que entrava pela janela. Ele a observou por alguns segundos, tentando encontrar algum sinal da mulher do sonho naquela que compartilhava sua cama há 12 anos. Nada. Ela parecia a mesma Larissa. Cabelos castanhos presos em um coque, pele morena, mãos delicadas que tantas vezes haviam segurado as dele durante os cultos na CCB. Mas algo estava errado. Capítulo 2. O cotidiano de um lar perfeito. Josué e Larissa eram um casal admirado na congregação. Ele, cooperador, cargo de confiança na CCB, responsável por ajudar nos cultos e na organização da igreja, sempre pontual, de terno impecável aos domingos, voz firme ao ler os hinos do inário da harpa cristã. Ela, diaconisa, responsável por visitar as irmãs doentes, organizar as refeições após os cultos e ensinar as crianças na escola dominical. Seus 2 filhos, Davi, 10 anos, e Rebeca, 7, eram o orgulho deles. Davi já começava a mostrar interesse em tocar violino nos cultos, e Rebeca, com sua voz doce, cantava os hinos com uma pureza que comovia até os irmãos mais rígidos. Mas nos últimos meses, Josué havia notado mudanças em Larissa. Ela, que antes era tão cuidadosa com a aparência, sempre de saia longa, blusa modesta e cabelo preso, agora chegava em casa com o rosto cansado, olheiras fundas, e às vezes um cheiro estranho no corpo, como se tivesse usado perfume barato para disfarçar algo. Larissa, você está bem? Ele perguntara certa noite, enquanto ela lavava a louça com movimentos mecânicos. Sim, só estou um pouco cansada. As visitas das irmãs têm sido muitas. Ela respondeu sem olhar para ele. Josué não insistiu. Na CCB, questionar demais poderia ser visto como falta de confiança, e confiança era a base de um lar cristão. Mas o sonho não saía de sua mente. Capítulo 3. A busca por respostas nos cultos. Naquela semana, o culto de doutrina, reunião semanal onde se estudam os ensinamentos da CCB, abordava o tema, a pureza do corpo como templo do Espírito Santo. O presbítero Silva, homem severo, de óculos grossos e voz grave, leu passagens de 1 Coríntios 6, 18 e fim 20. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Josué sentiu um calafrio. Era como se aquelas palavras fossem dirigidas diretamente a ele. Seria uma advertência divina? Ao seu lado, Larissa mantinha os olhos baixos, as mãos apertando o inário com força. Ele notou que ela evitava olhar para ele, algo incomum, pois sempre trocavam olhares de cumplicidade durante os cultos. No final da reunião, enquanto os irmãos se cumprimentavam com o tradicional "A paz do Senhor", Josué aproximou-se do ancião Mateus, um homem de quase 70 anos, conhecido por sua sabedoria e discernimento espiritual. Irmão Mateus, posso falar com o senhor em particular? Josué pediu baixinho. O ancião, com seu rosto marcado por rugas profundas e olhos claros, o levou para um canto da sala. Fale, meu filho. Josué hesitou. Falar de sonhos na CCB não era comum.
A igreja valorizava a palavra escrita, a Bíblia, e não dava muito espaço para revelações pessoais. Mas aquele sonho era diferente. Tive um sonho, uma visão. Minha esposa estava doente. E eu também. Havia algo de errado, algo impuro. Ele gaguejou. O ancião o observou em silêncio por alguns segundos, então suspirou. Filho, o diabo usa sonhos para semear dúvidas. Mas se o Senhor permitiu que você visse isso, é porque há algo que precisa ser purificado. Ore, jejuarei por você esta semana. Ele colocou a mão no ombro de Josué. Mas não conte isso a ninguém ainda. Primeiro busque a Deus. Capítulo 4. Os sinais que não podiam ser ignorados. Nos dias seguintes, Josué começou a observar Larissa com mais atenção. Cheiro de perfume barato. Ela, que sempre usava apenas água de colônia suave, agora chegava em casa com um aroma doce e forte, como os perfumes vendidos em lojas de R$ 1,99. Chamadas no celular. Várias vezes ela atendia o telefone e saía de perto, falando baixinho. Quando ele perguntava quem era, ela respondia: Irmã Maria precisa de ajuda com as crianças. Feridas estranhas. Uma vez, enquanto ela tomava banho, Josué viu manchas vermelhas em suas coxas, como se fossem queimaduras ou irritações. Quando questionou, ela disse que era alergia ao sabão novo. Mas o pior aconteceu numa quinta-feira à noite. Josué chegou mais cedo do trabalho, ele era mecânico em uma oficina próxima à igreja, e ao entrar em casa, ouviu vozes no quarto. Parou na porta da cozinha, o coração acelerado. Você prometeu que ia parar com isso. Era a voz de Larissa, abafada, como se estivesse chorando. Eu preciso de mais tempo, Larissa. Você sabe que não é fácil. Uma voz masculina respondeu. Josué gelou. Aquela voz, ele a reconhecia. Era Rafael, o ex-namorado de Larissa, antes dela se converter na CCB. Um homem conhecido na cidade por seu estilo de vida libertino, donos de bares e envolvido com mulheres casadas. Josué não teve coragem de entrar. O que ele faria se os flagrasse? Na CCB, adultério era motivo de exclusão imediata. Ele recuou silenciosamente, saiu de casa e foi andar pelas ruas, tentando processar o que havia ouvido. Capítulo 5. A confrontação e a verdade que doía. Naquela noite Josué não dormiu. Ficou de joelhos no chão do quarto de hóspedes, orando e chorando, pedindo a Deus que o livrasse daquele pesadelo. Senhor, se isso for mentira do inimigo, afasta de mim. Mas se for verdade, me dá força para agir com justiça. No dia seguinte, sábado, dia de culto solene, Larissa se arrumou com mais cuidado que o habitual. Vestiu sua saia azul marinho, a blusa branca de rendas, e prendeu o cabelo com um prendedor de pérolas. Josué a observou em silêncio, sentindo uma dor no peito. No culto, enquanto cantavam um hino que amigo fiel número 163 da harpa cristã, Josué não conseguia cantar. Suas mãos tremiam, e as palavras ardiam em sua mente. Que amigo fiel! Que Jesus é, todo o meu pecado, levou sobre si. Será que Larissa ainda cantava aquelas palavras com sinceridade? Após o culto, enquanto os irmãos se cumprimentavam, Josué puxou Larissa pelo braço e a levou até o carro. Precisamos conversar. Agora. Ele disse com voz firme. Ela tentou sorrir, mas o sorriso não chegou aos olhos. Josué não é aqui, as pessoas vão ver. Não me importa. Ele respondeu mais duro do que pretendia. Eles entraram no carro, e Josué dirigiu até um lugar isolado, uma estrada de terra próxima a uma fazenda. Ali não haveriam testemunhas. Quem estava com você ontem à noite no nosso quarto? Ele perguntou, olhando fixamente para frente. Larissa pálida, as mãos tremendo no colo. Ninguém. Você deve ter ouvido errado. Era o Rafael, não era? Ela quebrou. As lágrimas começaram a cair, e ela cobriu o rosto com as mãos. Sim, era ele. Ela confessou, entre soluços. Mas não é o que você está pensando. Então me explique. Josué sentiu uma raiva fria tomar conta dele. E ela contou. Capítulo 6. A confissão que abalou o casamento. Larissa começou a falar, e as palavras saíram como um vômito de culpa. Há 6 meses, eu o encontrei na rua. Ele estava bêbado, disse que precisava de ajuda. Eu tive pena. Levei ele para um motel só para ele dormir, juro. Mas, ela engasgou. Ele me beijou. E eu não resisti. Josué sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você traiu o nosso casamento? Traiu a Deus? Traiu a igreja? Sua voz estava rouca de dor. Não foi só uma vez. Ela sussurrou. Aconteceu outras vezes. Eu tentava parar, mas ele me ameaçava. Disse que se eu contasse, ele ia dizer para todo mundo que eu era uma hipócrita, que eu não merecia estar na CCB. Josué fechou os olhos, tentando conter as lágrimas. E as manchas?
O perfume? Ela baixou a cabeça. Eu peguei uma doença. Ele não me contou que estava doente. Agora eu tenho que tomar remédios, fazer exames. Ela começou a chorar mais forte. Eu sinto muito, Josué. Eu destruí tudo. Silêncio. O som do vento batendo nas folhas das árvores era a única coisa que se ouvia. Você foi ao médico? Josué perguntou finalmente. Sim, estou tomando remédio. Mas ela hesitou. O médico disse que você também precisa fazer exames. Josué sentiu o mundo girar. Capítulo 7. A doença que revelou a traição. Na segunda-feira seguinte, Josué foi ao posto de saúde da cidade. O médico, um homem jovem, de óculos e voz calma, o recebeu com um sorriso forçado. Irmão Josué, sua esposa me contou a situação. Vamos fazer os exames necessários. Ele disse, enquanto colhia o sangue. Josué não respondeu. Ele estava entorpecido, como se estivesse assistindo a tudo de fora do próprio corpo. 3 dias depois, o resultado chegou. Positivo para sífilis. O médico explicou que era uma DST curável, mas que exigia tratamento imediato com penicilina. Josué ouviu as palavras, mas sua mente estava em outro lugar. Como ele iria explicar isso na CCB? Na congregação, doenças sexualmente transmissíveis eram vistas como castigo divino por pecados da carne. Se soubessem, ele seria excluído, humilhado perante todos. Sua família seria marcada. Capítulo 8. A decisão: denunciar ou perdoar? Josué passou noites em claro, orando, chorando, tentando decidir o que fazer. Denunciar Larissa aos presbíteros? Isso significaria a expulsão dela da igreja, e possivelmente a dele também, por falta de controle sobre a esposa. Perdoar em silêncio e seguir em frente? Mas e se a doença se espalhasse? E se os filhos descobrissem? Deixar a CCB? Mas para onde iriam? A igreja era sua vida, sua identidade. Ele procurou o ancião Mateus novamente. Irmão, eu não sei o que fazer. Minha esposa me traiu, e agora nós dois estamos doentes. Ele confessou com vergonha. O ancião suspirou profundamente, seus olhos cheios de tristeza. Filho, a igreja não é um lugar para pecadores se esconderem. É um lugar para se arrependerem. Mas ele fez uma pausa. Se isso vier a público, será um escândalo. Muitas almas podem se abalar. Então o que eu faço? Josué perguntou desesperado. Primeiro, trate a doença. Segundo, ore por sua esposa. Terceiro, o ancião olhou para o céu, como se pedisse forças. Se ela se arrepender de verdade, perdoe. Mas se ela continuar nesse caminho, você terá que tomar uma decisão difícil. Capítulo 9. O arrependimento e a purificação. Larissa, ao ver o estado de Josué emagrecido, olheiras fundas, mãos trêmulas, entrou em desespero. Eu vou me arrepender. Vou confessar tudo aos presbíteros. Vou pedir perdão a Deus e à igreja. Ela chorava, ajoelhada aos pés dele. Josué a olhou, e pela primeira vez em semanas, viu sinceridade em seus olhos. Você está disposta a enfrentar as consequências? Ele perguntou. Sim. Mesmo que me excluam, eu preciso me limpar perante Deus. Ela respondeu. No próximo culto de doutrina, Larissa se levantou e tremendo pediu a palavra. Irmãos, eu vim perante vocês com o coração quebrantado. Pecado contra Deus, contra meu marido, contra esta igreja. Eu me envolvi com um homem do mundo, e isso trouxe doença para minha casa. Ela fez uma pausa, engolindo o choro. Peço perdão a todos. Estou disposta a aceitar a disciplina da igreja. Silêncio cortante. Os irmãos olhavam uns para os outros, chocados. Algumas irmãs choravam. Os presbíteros trocavam olhares sérios. O presbítero Silva se levantou, seu rosto severo. Irmã Larissa, seu pecado é grave. Adultério e impureza são abominações perante Deus. Mas como você veio em arrependimento, não vamos te excluir imediatamente. Você ficará suspensa por 3 meses. Não poderá participar dos cultos, nem das refeições, nem das atividades da igreja. Deverá se apresentar aos presbíteros toda semana para relatar seu progresso espiritual. Larissa aceitou, baixando a cabeça. Josué, ao seu lado, sentia uma mistura de alívio e vergonha. Alívio porque ela havia confessado. Vergonha porque agora todos sabiam. Capítulo 10. A cura do corpo e da alma. Os 3 meses de suspensão foram os mais difíceis da vida de Larissa. Ela não podia entrar na igreja, apenas ficar do lado de fora, ouvindo os cultos. Capítulo 10. A cura do corpo e da alma. Os 3 meses de suspensão foram os mais difíceis da vida de Larissa. Não apenas pela humilhação pública, mas pela solidão espiritual que a consumia. Ela não podia entrar na igreja, apenas ficar do lado de fora, ouvindo os cultos através das janelas entreabertas, como uma alma penitente à espera de misericórdia. As manhãs eram as piores.
Enquanto as irmãs se reuniam para o café da manhã na cozinha comunitária, Larissa ficava em seu quarto, comendo pão seco e chá frio, sentindo o cheiro do café recém-passado e dos bolos caseiros que não podia provar. Josué, por sua vez, era um homem partido. Ele ainda frequentava os cultos, mas sua presença era um peso para os irmãos. Alguns evitavam cumprimentá-lo, outros, com olhares de reprovação, sussurravam que ele deveria ter sido mais firme com a esposa. O presbítero Silva, em uma conversa particular, havia-lhe dito: Irmão Josué, o Senhor falhou como cabeça do lar. Uma mulher só cai em tentação quando o marido não a guia no caminho do Senhor. As palavras doíam como facas. Josué sabia que tinha falhado, mas não conseguia entender como. Ele havia trabalhado duro, provido para a família, levado Larissa aos cultos, orado com ela. Onde tinha errado? Às noites, ele se ajoelhava ao lado da cama e chorava em silêncio, pedindo a Deus que restaurasse sua família. A primeira semana de suspensão. Na primeira semana, Larissa tentou se aproximar das irmãs que antes eram suas amigas. Mas quando ela se sentou no banco da praça em frente à igreja, esperando para conversar com irmã Marta, a mulher cruzou os braços e virou o rosto. Não posso falar com você, Larissa. O presbítero disse que devemos evitar conversas que possam nos contaminar com seu espírito de rebeldia. Larissa sentiu como se tivesse levado um tapa. Ela voltou para casa com lágrimas nos olhos, sentindo-se como uma leprosa nos tempos bíblicos, impura e indigna de toque. Josué, ao vê-la assim, tentou consolá-la. Eles vão perdoar você, Larissa. Só precisa mostrar arrependimento. E como eu mostro, Josué? Ela explodiu, pela primeira vez levantando a voz. Eu já confessei. Já pedi perdão. O que mais eles querem? Que eu me arraste no chão. Que eu me flagelo como nos tempos antigos. Josué ficou em silêncio. Ele não tinha respostas. O sonho recorrente. As noites eram piores que os dias. Larissa tinha pesadelos recorrentes. Em um deles, ela estava nua diante do altar, enquanto os irmãos apontavam dedos acusadores. Em outro, ela via o rosto de Daniel, seu amante, coberto de feridas purulentas, rindo enquanto lhe dizia: Você nunca vai se livrar de mim. Eu estou dentro de você. Ela acordava suada, com o coração disparado, e corria para o banheiro, onde lavava as mãos compulsivamente, como se pudesse lavar também a culpa. Uma noite Josué a encontrou assim, tremendo sobre a pia. Larissa, você está doente? Ela não respondeu. Só continuou esfregando as mãos até ficarem vermelhas. A visita do presbítero Silva. No final do primeiro mês, o presbítero Silva foi até a casa deles para a primeira avaliação espiritual. Larissa havia passado a semana anterior lendo a Bíblia sem parar, sublinhando versículos sobre perdão e purificação. Mas quando o presbítero entrou, seu olhar era frio. Irmã Larissa, conte-me, o que você tem feito para se purificar? Ela engoliu em seco. Tenho orado, lido a palavra, jejuado. E o seu marido? Ele interrompeu, virando-se para Josué. Você tem sido um líder espiritual para ela? Josué baixou a cabeça. Tenho tentado, presbítero. Mas é difícil. A igreja não é lugar para os fracos, irmão Josué. O tom era severo. Se você não pode guiar sua esposa, como poderá guiar outros no futuro? Larissa sentiu uma pontada de raiva, como se Josué fosse o único culpado. Mas ela não ousou dizer nada. O presbítero então se voltou para ela. E quanto ao seu corpo, irmã? Você fez os exames? Ela congelou. Sim, e estou em tratamento. Sua voz era um sussurro. Bom, porque impureza física é reflexo de impureza espiritual. Você precisa se limpar por dentro e por fora. Quando ele saiu, Larissa correu para o quarto e chorou até não ter mais lágrimas. O encontro com irmã Raquel. No segundo mês, enquanto esperava do lado de fora da igreja após um culto, Larissa notou que irmã Raquel, uma das mais velhas da congregação, a observava com um olhar diferente. Não era julgamento, mas compaixão? Quando os outros irmãos se dispersaram, Raquel se aproximou devagar, como se temesse ser vista. Filha, sua voz era rouca, cheia de anos de sabedoria. Eu também já caí. Larissa levantou os olhos, surpresa. A senhora? Raquel assentiu. Há muitos anos. Antes de me converter, e mesmo depois, lutei contra pensamentos impuros. Mas Deus é misericordioso. Como a senhora superou? Orando sem parar, e aceitando que a disciplina da igreja, por mais dura que seja, é para nosso bem. Ela fez uma pausa. Mas não deixe que te quebrem, filha. Deus não quer isso. Era a primeira palavra de encorajamento que Larissa ouvia em semanas. Ela segurou a mão da irmã, grata. Obrigada. Raquel apertou sua mão com força. Reze, filha. E não desista. A crise de Josué.
Enquanto Larissa lutava com sua própria batalha, Josué enfrentava a sua. Os irmãos da igreja começaram a questionar sua capacidade de liderança. Em uma reunião de presbíteros, o irmão Paulo sugeriu: talvez Josué devesse ser afastado do ministério de visitação às famílias. Como ele vai aconselhar outros se não conseguiu nem salvar sua própria casa? Josué ouviu tudo em silêncio, sentindo-se cada vez mais inútil. Uma noite, depois de um culto em que foi ignorado por quase todos, ele chegou em casa e quebrou um copo contra a parede. "Eu não aguento mais!" gritou pela primeira vez, perdendo o controle. Larissa, que estava na cozinha, correu assustada. "Josué, o que foi?" Ele estava tremendo, os olhos cheios de lágrimas. "Eles estão me destruindo, Larissa. E eu não sei mais o que fazer." Ela o abraçou, sentindo seu corpo tremer. "Nós vamos superar isso. Juntos." Mas Josué não tinha mais certeza. A descoberta do diário. Uma tarde, enquanto arrumava o quarto, Larissa encontrou um caderno velho de Josué, escondido embaixo da cama. Era um diário de orações, cheio de anotações dos últimos anos. Ela não deveria ler, mas a curiosidade foi mais forte. As primeiras páginas falavam de gratidão, de bênçãos, de sonhos para o futuro. Mas conforme ela ia virando, as entradas ficavam mais sombrias. "Senhor, por que Larissa está tão distante? Eu tento falar com ela, mas ela não me ouve. Deus, será que eu sou um mau marido? Será que eu não a amo o suficiente? Pai, eu tive um sonho ruim hoje. Vi Larissa com outro homem. Será que é uma advertência?" Larissa sentiu o coração apertar. Ele sabia. Em algum nível ele sempre soube. E então, a entrada mais recente, escrita após a confissão. "Deus, eu falhei. Falhei como marido, como líder, como homem. Não sei se mereço ser perdoado." Ela fechou o caderno, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Josué não era apenas uma vítima. Ele era um homem ferido, que havia amado e sido traído, e mesmo assim tentava se manter firme. O culto de arrependimento público. No final do segundo mês, o presbítero Silva anunciou que Larissa deveria fazer um testemunho público de arrependimento no próximo culto. Não era uma opção. Na noite anterior, Larissa não conseguiu dormir. Ela imaginava os olhares, os sussurros, as palavras que viriam. Josué tentou confortá-la. "Amanhã vai passar. E depois, nós vamos reconstruir." Mas ela não acreditava. No dia seguinte, a igreja estava lotada. Todos sabiam o que iria acontecer. Quando Larissa subiu ao púlpito, suas pernas tremiam. O presbítero Silva estava ao seu lado, com uma expressão solene. "Irmã Larissa, hoje é o dia de você se humilhar perante Deus e perante esta congregação. Conte-nos, o que você aprendeu nestes meses?" Ela engoliu em seco. Suas mãos estavam geladas. "Aprendi que o pecado destrói." Sua voz tremia. "Que um momento de prazer pode arruinar uma vida inteira. Que eu magoei meu marido, minha igreja e, acima de tudo, a Deus." Ela fez uma pausa, respirando fundo. "Mas também aprendi que mesmo na minha falha, Deus não me abandonou. Ele tem sido minha força." Houve um silêncio. Alguns irmãos assentiram. Outros permaneceram impassíveis. O presbítero então se voltou para a congregação. "Irmãos, vamos orar por nossa irmã Larissa, para que Deus complete a obra de purificação em sua vida." E assim, enquanto os irmãos se ajoelhavam, Larissa sentiu, pela primeira vez em meses, um pequeno raio de esperança. A revelação médica. Uma semana depois, Larissa recebeu os resultados finais dos exames. O médico foi direto. "Senhora Larissa, o tratamento deu certo. Você está livre do vírus. Mas precisa fazer acompanhamento regular." Ela saiu do consultório com as mãos trêmulas. Livre. Finalmente livre da doença que a atormentava. Quando chegou em casa, Josué estava no quintal podando as roseiras. Ela se aproximou devagar. "Josué, eu tenho uma notícia." Ele virou preocupado. "O que foi?" "Estou curada." Ela mostrou o papel. "O médico disse que não tenho mais nada." Josué a olhou por um longo momento. Então, sem dizer nada, a abraçou com força. Era a primeira vez em meses que ela se sentia verdadeiramente em paz. O reencontro com a igreja. No último dia de suspensão, Larissa foi chamada para uma reunião com os presbíteros. O presbítero Silva desta vez tinha um tom menos severo. "Irmã Larissa, sua disciplina termina hoje. Mas isso não significa que tudo volta ao normal. Você ainda precisa provar que é digna de confiança." Ela sentiu. "Eu entendo, presbítero. Você poderá voltar aos cultos, mas não poderá participar das refeições comunitárias por mais um mês. E deverá se apresentar a mim toda semana para relatórios." "Sim, presbítero." Quando ela saiu, irmã Raquel a esperava do lado de fora. "Parabéns, filha. Você aguentou." Larissa sorriu, pela primeira vez em muito tempo.
com a ajuda de Deus. O primeiro culto de volta. No domingo seguinte, Larissa entrou na igreja com Josué ao seu lado. Alguns irmãos a cumprimentaram com um aceno de cabeça. Outros ainda a ignoraram. Mas quando ela se sentou no banco, irmã Clara, uma das mais jovens, se aproximou e sussurrou: "Eu orei por você, irmã Larissa." Ela sentiu os olhos ardendo. "Obrigada." Durante o culto, quando o coro começou a cantar "Lava-me, Senhor, e serei mais alvo que a neve", Larissa fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem. Ela ainda tinha um longo caminho pela frente. Mas pela primeira vez, sentia que estava no caminho certo. E Josué, ao seu lado, segurou sua mão discretamente. Era um pequeno gesto. Mas era um começo.